Professor Paulo, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco aqui na Educa. Algumas informações estão sendo veiculadas em alguns canais de televisão e eu entendo que é uma informação equivocada, uma informação errônea que pode trazer aí desinformação para a nossa sociedade, para o povo brasileiro. Segundo o IBGE, professor Paulo, nós temos atualmente algo em torno de 7,7 milhões de desempregados, o que corresponde aí a uma taxa de 7%. Isso para o primeiro trimestre de 2025. Algumas questões que estão sendo veiculadas são as seguintes, e eu gostaria que o senhor comentasse cada uma delas. De que trabalhar pelo menos 1 hora na semana, segundo o IBGE, é considerado empregado. Procede ou não procede? Procede, Fúvio. Primeiro, eu agradeço pela possibilidade, novamente, de falar com a Educa Web Radio. E, bom, vamos lá. Quando a gente fala a respeito do cálculo da taxa de desemprego pelo IBGE, a gente deve ter em mente que é uma metodologia internacionalmente aceita. É uma recomendação da Organização Internacional do Trabalho, portanto, um organismo multilateral, e que permite que a taxa de desemprego seja calculada e possa ser comparada com a taxa de desemprego de outros países. Essa metodologia, ela não muda, justamente para que a gente tenha a possibilidade, ao longo do tempo, de verificar como é que é o desempenho da taxa de desemprego em todos os países. Então, procede sim, se trabalhou 1 hora na semana, é considerado empregado. Se trabalhar menos do que isso, não. Mas a partir de 1 hora é considerado sim, empregado, e ele ainda pode ser remunerado ou não remunerado, que é uma outra questão a ser abordada nessa metodologia. Mas sempre considerando o seguinte, Fúvio, é uma metodologia internacional. Então, todos os países membros da ONU e que assinam, fazem parte da Organização Internacional do Trabalho, utilizam essa mesma metodologia. Não é algo inventado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, não é o IBGE que determina isso. Ele segue normas internacionais. Perfeito, perfeito. Você já acabou respondendo, professor Paulo, a outra questão, que é o trabalho não remunerado. E o IBGE considera pessoas que, de alguma forma, executam alguma atividade não remunerada, é considerado como empregado, correto? Correto. Fulvio, mas é bom explicar melhor. Então, vamos colocar o seguinte. A família tem um armazém, ou uma pequena venda, um bar, qualquer coisa assim. E a pessoa, por algum motivo, o dono, o proprietário, que é remunerado por isso, não está conseguindo exercer aquela atividade. Então entra um filho, maior de 14 anos, que é a idade mínima da população economicamente ativa, que a gente considera, para exercer essa atividade, e ele não é remunerado diretamente. Então, o que acontece? Ele não recebe o salário, ele está contribuindo para a produção do país, para a produção daquela família, mas ele não é remunerado com salário. Mas ele é considerado empregado, porque ele está exercendo uma determinada atividade econômica por um determinado período de tempo, maior que 1 hora por semana. Então, ele é considerado, sim, empregado. Perfeito, perfeito. Agora, outros 2 pontos, professor Paulo, que aí é que está causando a desinformação nas redes sociais. Está sendo divulgado de que quem está procurando emprego é considerado empregado pelo IBGE. E isso é um equívoco, correto? Então vamos lá. No caso, se a pessoa está procurando emprego, ela não é considerada empregada, porque ela não achou emprego, não está exercendo atividade remunerada, então ela não pode ser considerada empregada. O que pode ocorrer, como é uma pesquisa por amostra, é alguma coisa a respeito de desinformação ou de um equívoco
quando a pessoa que está entrevistando faz uma anotação equivocada. Tá? Isso, como a gente já viu, tá, em pesquisas eleitorais, pode ser que aconteça. Raramente isso vai acontecer. Um caso ou outro que possa acontecer isso de uma marcação equivocada, tá? Pode, que a gente não está isento de erros, mas isso não ocorre de forma, a princípio, deliberada. Tá? Perfeito. Então, isso, né, pode ocorrer ou não. Na verdade, não ocorre de forma disseminada. Ok. E aí seria um viés, né, de aumentar o número de pessoas empregadas. Mas tem que fazer isso, Fulvio, de uma forma muito assintosa, marcar muita gente que está desempregada como empregado para reduzir a taxa de desemprego. Isso pode deturpar. Mas, né, como o IBGE é uma instituição centenária, dificilmente isso ocorre porque vai prejudicar a imagem do próprio IBGE. Sem dúvida nenhuma. E por fim, professor Paulo, um outro ponto, né, que está sendo veiculado nas mídias e eu considero também como uma desinformação é que eles dizem que quem recebe Bolsa Família é considerado empregado pelo IBGE. Não, não é. Pela metodologia, né, do IBGE, não pode ser considerada empregada, porque não é uma fonte decorrente do trabalho, não é uma fonte laboral. Tá? Então, é um benefício. Tá? E, Fulvio, muita gente tem utilizado, né, essa fundamentação a respeito do Bolsa Família como se desincentivasse pessoas a trabalhar. E quando a gente olha realmente os valores que são, né, da Bolsa Família, per capita, né, chega em torno de R$ 238 mensais. Tá? Então, R$ 238 mensais, se a gente pega o que a gente vive aqui em São Paulo, não dá uma saída, né, com a família para um restaurante quase que básico. Tá? Você vai tomar refrigerante, suco e comer um prato ali simplesinho com 4 pessoas. E essas pessoas têm que viver o mês, tá? Cada uma dessas pessoas, com esse valor de R$ 238. Como que isso pode desincentivar o trabalho? Né? E eu, né, a minha dissertação no mestrado foi a respeito da renda mínima, né, que estava começando ainda lá no início dos anos 2000, e nesse período a gente tinha, para você ter ideia, na população brasileira, aproximadamente 25% da população brasileira com renda mensal igual a zero. Tá? O que significa essa renda mensal igual a zero? Que não tinha fonte de renda nenhuma. E como é que essas pessoas vivem? Basicamente através do escambo. E quando a gente fala do escambo, que é uma forma rudimentar de economia, né, as trocas ficam muito dificultadas. Com o advento, né, do programa de renda mínima, ampliação de todo esse programa, o que aconteceu? Essas economias foram monetizadas e o comércio passou a ser muito mais rápido, as trocas passaram a ser muito mais rápidas e dinamizaram as economias locais dessas pequenas comunidades, ou dessas comunidades que não tinham recurso nenhum. Isso gera emprego, gera renda. Tá? E muitas dessas comunidades que não tinham absolutamente a possibilidade de ascender socialmente, se ascenderam socialmente. E, logicamente, né, essas regiões foram mais valorizadas e essas populações, em alguns casos, foram deslocadas ainda mais para a periferia porque não tinham condições de se manter naquele local que elas estavam e que foi valorizado. A gente vê muito isso no desenvolvimento urbano. Tá? Mas, só para finalizar, a pessoa que recebe o benefício da Bolsa Família não é considerada empregada. Tá? Perfeito, professor Paulo. Muito obrigado pelos esclarecimentos. De nada, professor Fulvio. É um grande prazer contribuir com você.